Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los e vamos, neste momento, dar início à palestra de abertura do 23º Fórum da Liberdade, que este ano aborda 6 temas para entender o mundo. O Fórum da Liberdade é uma realização do IEE e conta com o patrocínio de Gerdau, Itaú Private Bank, Souza Cruz. O apoio é de Celulose Rio-Grandense, CNI, Crown Embalagens Petropar. E a parceria é da FACE, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Esta atividade que vamos iniciar agora tem a previsão de 50 minutos. O nosso palestrante falará por 20 minutos e, logo após, abriremos a sessão de perguntas e respostas para o público. As perguntas devem ser feitas por escrito, entregues às recepcionistas da sala e serão, então, encaminhadas à mesa diretora. As fichas de perguntas estão encartadas na revista do Fórum. Convido ao palco, então, o executivo do Fórum da Liberdade, Vicente Perrone, para que ele faça a abertura da programação do Fórum da Liberdade 2010. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que o IEE, Instituto de Estudos Empresariais, realiza a 23ª edição do Fórum da Liberdade. O Fórum tem em seu DNA o debate de ideias, a discussão de temas de vanguarda e traz há 22 anos a Porto Alegre ilustres pensadores, intelectuais, políticos e empresários. Nessa 23ª edição, o Fórum traz 6 temas para entender o mundo, baseado no livro As 6 Lições de Ludwig von Mises, distribuído a todos os participantes do Fórum. O livro trata de capitalismo, socialismo, intervencionismo, investimento estrangeiro, inflação e política. Temas de fundamental importância para entendermos o rumo que países e nações tomam hoje em dia, tanto em tempos de crise como de bonança financeira. Para iniciar esse Fórum da Liberdade, temos a honra de trazer a Porto Alegre um dos executivos de maior prestígio no mundo inteiro, Carlos Ghosn, a quem chamo a subir ao palco ao lado do mediador dessa palestra, o advogado Carlos Fernando Souto, presidente da Anshan RS e ex-presidente do IEE. Carlos Ghosn é presidente do Conselho de Administração e diretor executivo da Renault SA e da Nissan Motor Company Limited, 2 empresas automotivas globais, com uma força de trabalho combinada de mais de 200 mil funcionários e com receita, no ano de 2008, superior a 70 bilhões de dólares. O Sr. Ghosn também é membro do Conselho de Administração da Alcoa, da Autovaz. Também é membro do Conselho de Administração do Fórum Econômico Mundial, do Conselho Consultivo Internacional do Itaú Unibanco, da Mesa Redonda Europeia de Indústrias e da Electrification Coalition, com sede em Washington, Estados Unidos. Entre as muitas honrarias, o Sr. Ghosn foi listado como os 25 executivos globais mais influentes de 2001 pela revista Time e CNN. Foi considerado um dos líderes mais respeitados do mundo pela revista Financial Times em 2003 e 2004. Recebeu o prêmio da International Academy of Management em 2005. Foi nomeado pela CNBC European como líder empresarial do ano de 2006 e entrou para o Hall da Fama do setor automotivo no Japão e nos Estados Unidos. O Sr. Ghosn formou-se em engenharia pela École Polytechnique da França em 1974 e pela École des Mines de Paris em 1978. Por motivo de comodidade do palestrante, ele solicitou que faça a palestra em inglês, mas as perguntas e respostas serão feitas em português. Com a palavra, o Sr. Carlos Ghosn. Muito obrigado, boa tarde. Tá bom. It's always a pleasure for me to return to Brazil, where I was born,
and where I worked for several years early in my career in the automotive industry. Many formative events in my life are deeply rooted in this country, and I maintain close ties to this day. I also follow events and developments in Brazil closely because Renault and Nissan have manufacturing operations and extensive dealer networks here. Today, however, the theme of my remarks will go much beyond the borders of Brazil to a global stage. In keeping with the focus of this forum, I want to talk about the financial meltdown of 2008 and 2009, about how governments intervened during this time of crisis, and about how those interventions have changed the course of the global automotive industry for the years to come. Some say that the financial and economic turmoil we have experienced over the past 18 months is akin to the Great Depression of the 1930s. That may be true, but I remind you that the auto industry was still in its infancy at the start of the 20th century. So the recent financial crisis, without doubt, for us, is the worst that have ever occurred for our industry. We had no playbook to guide us through it. We had no pattern from the past because much of what we have been experiencing has no precedent. So let me take you back and describe how we saw the disaster unfold from our perspective inside one of the world's largest industries. I will start in 2008, even though experts say the seeds for the crisis were planted in the United States housing industry in 2007. So at the start of 2008, we started the year with optimism and reasonable expectations of growth. Serious trouble began in mid-September with the crumbling of the financial system in the US, and soon the total international banking system was thrown into a downward spiral. The credit markets became virtually frozen. This was a severe blow to all automakers because we are big consumers of cash. We are big employers. For example, the Alliance, Renault-Nissan, has about 350,000 direct employees. We are big investors. We, on average, invest more than $7 billion a year. We need a lot of cash for our supply chain, about $20 billion for the Alliance, and to run our industrial operations. We also need cash for our auto financing operations. You need to know that 2 out of 3 car buyers in the world use and rely on a loan to buy a new car. So buying a car is the second largest purchase in household budgets after housing. So when the credit markets froze, the impact in our showrooms was dramatic because car sales screeched to a halt. Global vehicle sales collapsed from 69 million units sold in 2007 to a trend below 60 million at the start of 2009. Gross revenues evaporated as 10 million units were suddenly wiped out of the system. In economic terms, 10 million cars at an average price of $15,000 per car, equivalent to $150 billion of value. There were pressures in every direction. Credit had stopped, cash was scarce, suppliers were distressed, dealers were struggling, car buyers were stopped. In this chaos, automakers were forced to react quickly. As the crisis evolved with speed and intensity, cash management became the real priority. We quickly reduced capital expenditures, implement merciless cost cutting, shopped our inventory. Within the Renault-Nissan Alliance, we were fortunate to benefit from additional synergies coming from our mutual partnerships. The scenario at the end of 2008 and in early 2009 was bleak, and it was apparent that our industry needed immediate help. And this is when governments began to intervene at our request. I've been watching it as head of 2 car companies, but also I was at the time heading the Association for Automotive Makers in Europe. I recognize that the words government intervention may not be welcome in the world of free markets, but in fact, governments have a long history of intervening in business affairs and influencing markets and consumer behavior. Let me give you one example. In Europe,
today, 60% of the cars use diesel fuel, whereas the number of diesels in Japan or the United States is very, very small. Why is this? Even though same car makers, same technologies, practically same behavior. The same automaker sells cars in the same market, so product availability is not an issue. The big difference is due to government regulations and taxation. European regulations cause consumers to choose diesels as the most affordable choice. So in the face of the worst economic crisis in 80 years, governments intervened at our request. They reacted to the crisis and to the sweeping recession by acting in a variety of ways. Those actions included bolstering credit markets, giving direct support to auto companies, offering purchase incentives to consumers scrapping older vehicles, and providing incentives to automakers to build cleaner cars. Let me describe each one separately. The first action of governments was to intervene to thaw frozen credit market and make cash more available. Central banks around the world cut interest rates and pumped billions of dollars into the capital markets to improve liquidity. They did not take this action because they were necessarily concerned about the car business. Frankly, they didn't care about it. They acted because they were concerned about employment. That's the magic word. Auto companies are responsible for a massive number of jobs globally. Auto companies directly, but if you add to this the suppliers and the dealers, we come to more than 50 million people globally earn their living into the auto industry. So producing more than 60 million vehicles globally is equivalent to a global turnover of $2.5 trillion. And governments are not, were not, and will never be willing to sit on the sidelines when the jobs of so many voters are at stake. In addition to the automaker jobs, there are rippling effects, as I said, to the automotive suppliers, auto dealers, and auto service businesses. To give you a sense of the scale, the Renault-Nissan Alliance, which employs 350,000 people worldwide, we multiply this number by 10 for the related businesses, and then the number grows to more than 3.5 million jobs linked directly or indirectly to the lines worldwide. In addition to actions in the financial markets, government supported auto companies directly through various initiatives. For example, the majority of the stimulus funds in the United States government went to General Motors and Chrysler. And it has been stated clearly by the ex-car czar of the Obama administration, Mr. Ratner, that the intervention came mainly because of saving jobs. They could not afford to let the jobs General Motors go and to let the job of Chrysler go in the middle of the worst economic crisis since 1929. And driven by this need to prevent a mass collapse in employment, the US government took 70% ownership of General Motors when the company declared bankruptcy, an unprecedented action that no one could have imagined before this crisis. The US was not the only country extending support to automakers. Financial support was given in France, Japan, in Sweden, and Germany in a completely different way. Even governments that do not have national automakers, such as Spain and the United Kingdom, extended aid. All this money was provided at a critical time, and it accomplished an important purpose. It gave automakers time to adapt to the volatility and headwinds in the market. It gave us time to reorder operating priorities and put measures in place to deal with the sudden loss in sales. And the drop in sales was severe. So governments acted again, offering purchase incentives to stimulate the economy and preserve jobs through new vehicle sales. The so-called scrapping incentives made a simple offer. Trade in your current car for a new, more fuel-efficient car and receive a financial incentive from the government. Government incentives, or on the other side, regulatory penalties, are like the carrot and the stick. The appeal of the carrot steers action in positive directions, but the threat of the stick has the same effect. So the scrapping carrot was welcome and very effective. Scrapping schemes were introduced in Japan, in Germany, France, Italy, the United States, Russia, and many other countries. In the US alone, 680,000 older vehicles were replaced by newer, more efficient models over the 4 months of the Cars Act of 2009. Purchase incentives took other forms as well. For example, in Brazil, as you know, reduced the industrial products tax
for important sectors of the economy, such as vehicles with goods and building materials. China cut the consumption tax on cars and started a stimulus program for buyers in rural areas, offering up to 13% of the total price of a new car. Complementing the scrapping incentive schemes, government also offered incentives to automakers to build cleaner cars and to encourage consumers to make eco-friendly car purchases. Many governments were looking for ways to inject money into their economies, so they decided that they could kill two birds with one stone by using this opportunity to promote environmental friendly cars. In the United States, again, the government offers low-interest loans to develop alternative fuel or electric vehicles. Nissan took advantage of this offer. We received $1.4 billion loan to expand our vehicle plant in Tennessee to make our new zero-emission car, the Nissan Leaf, and to construct a new facility to build batteries for our cars. Other government incentives took a different approach to green efforts. In China, the government reduced the auto purchase tax for cars with small engines and offered incentives for clean energy car development. In Malaysia, developed a new national auto policy to attract investments in hybrids and EV segments. Thailand provided a 90% cut in import tax for green auto parts. These examples of government intervention, and there were many more, could have happened over time without the financial crisis. But the crisis gave government a trigger to advance environmental initiatives in a way which is going to be determining for the future. I have mentioned several actions government took during the crisis, but it's also important to mention actions that were not taken, and I'm referring specifically to protectionist actions which were very limited during this period, and this was noticeable. When national or regional economies are in distress, people can be tempted to circle the wagons and push the efforts to protect their own interests over all the others. This did not happen in 2009. Cooler heads prevailed. There was more talk than action. No major tariff changes occurred within our industry, and existing protections for local productions remained in place. For the most part, governments recognized the importance of free trade and did not put in place rules that would favor their own national automakers over others. When I was asked to join this forum, I was asked to speak about how these recent government interventions have altered the course of the global auto industry, and without any doubt they have. First, it allowed the industry to remain alive. Second, I see some long-term effects in two areas. One, we are seeing the start of an era of more frugal cars, more just necessary cars. And two, I believe government's efforts to promote low or zero-emission cars will continue and even strengthen in the years to come with a new kind of public-private collaboration. As to the shift to smaller fuel-efficient cars, part of this trend could be attributed to the general malaise in the world's economy, but part is linked to government incentives to push for low or zero-emission cars. The scrap incentives that were used last year put a lot of consumers in smaller cars. Of the 680,000 cars sold during the American Cars program, the vehicles that were traded in had an average rating of 15.8 miles per gallon. The new vehicles averaged 25 miles per gallon, smaller, more efficient cars. This shift to smaller cars is also in line with the trend we see with the growing influence of emerging markets. Over the past 10 years, the share of the global auto market in Western Europe, Japan, and the United States has declined from 70% to 50%, and this trend will continue. Sales in Brazil, China, and India multiplied fourfold during the same period of time. Today, entry and price entry car segments account for 20% of the global market of 60 million units, and this segment is growing. The push to small cars that we saw during the financial crisis is not going away. In developed markets and in emerging markets, the demand for price entry cars will continue. Emerging markets will drive growth with frugal cars, since first-time buyers are very focused on the entry-level price points. In developed markets, consumers will continue to be sensitive to vehicle size, fuel efficiency, because they know oil and commodity price could
and likely will rise as the global economy recovers. Some people are making personal choice of frugal cars. Luxury brands are expanding lineups to offer new, fashionable, and smaller models. Small is here to stay. The other lasting effect of government interventions in the auto industry is the emphasis on environmental friendly cars. When governments were deciding how they would put money into their economy during the crisis, they actually saw a rare opportunity to accomplish three important objectives at the same time. Scrappage incentives covered economic, political, and environmental bases in one sweeping measure. The economic effect was obvious. By incentivizing customers to buy new cars, they boosted automotive sales, which boosted auto production, and most importantly, saved tens of thousands of industry jobs at a very critical time in the recovery process. The political effect was perhaps less obvious. The transportation sector depends on one commodity, oil. Most major car markets are net importers of oil. By requiring buyers to trade their old cars for more fuel-efficient cars, governments were able to lower the sector's dependence on imported oil and perhaps influence customers to change their car preference for the long term. The last objective, which is the environmental benefit, is also obvious. Basing scrappage incentives criteria on trade-in vehicle fuel economy gap provided a win-win for consumers and for the environment. The emphasis on eco-friendly transportation is becoming a powerful force among governments and among consumers. This is why the Renault-Nissan Alliance is bringing a complete lineup of zero-emission cars at an acceptable, affordable, competitive price for the consumers. Because we believe strongly that the best way to curb vehicle emissions is, whenever possible, not to produce them at all. So we're going to be the first global automaker to mass market affordable EVs beginning this year with the sale of the Nissan Leaf, which will be followed by two Renault cars in 2011, the Renault Fluence and the Kangoo Electric. We are committed to this technology. We invested a lot of money in it, more than 4 billion euros, 8 products in developments, our own battery technology, 5 plants to manufacture these batteries, 7 manufacturing locations across the globe with a capacity of 500,000 units coming in production by the end of this year. We already have more than 50 agreements with governments around the world that are partnering with us to advance zero-emission mobility, beginning with the Leaf. Just last week, as you know, we announced a strategic cooperation between the Alliance and Daimler, a deal that includes us working together on projects relating to electric vehicle technologies that will benefit both partners. As you know, many consumers make purchase decisions based on their pocketbook. They will welcome the incentive that will make buying electric cars a good eco-friendly decision and a good economic decision as well. There is no way we're going to be able to mass market them without these two conditions being reunited. So government actions in response to this crisis has been timely and necessary. In a time of crisis, government should intervene. Obviously, this should stop when crisis is finished, which is a different issue. But action is expected, and we have been calling for this action. And when governments can tie consumer incentives to promote environmental progress and influence positive change, then it's even better for the automakers, for consumers, and for society overall. Ladies and gentlemen, thank you for your kind attention. Muito boa noite a todos. Tendo em vista que não há tradução simultânea, o Sr. Carlos Ghosn, que solicitou buscando privilegiar o conteúdo em detrimento da facilidade da língua, falar em inglês durante sua apresentação inaugural. Agora, nos debates, ele concordou, a despeito da insegurança que ele tem na comparação dos dois idiomas, de levar adiante em português. E vale deixar registrado que o Sr. Carlos Ghosn, em 300 palestras anuais, usa do idioma inglês e 1 ou 2 oportunidades por ano usa do idioma português, razão óbvia pela qual ele se julga mais seguro por falar em inglês. Mas nos debates, dada a ausência da tradução simultânea, ele concordou gentilmente em seguir adiante
com o uso do vernáculo. Eu quero iniciar dizendo ao Sr. Carlos Ghosn que é uma imensa honra, não só para nós do IEE, para esta plateia, mas para a comunidade gaúcha, para a cidade de Porto Alegre, recebê-lo aqui neste dia. Nós temos uma tradição no mundo inteiro de todos os países fazerem recepções muito formais, muito alardeadas, quando se recebe chefe de governo. A comunidade faz saudações, e assim são tratados os chefes de governo. De outro lado, nós não temos o mesmo hábito quando nós recebemos entre nós chefes de grandes conglomerados empresariais. Levando-se em conta que as empresas movimentam riquezas, geram riquezas, servem seus consumidores, me parece digno de nota que talvez tão importante, ou quiçá mais importante, que receber chefes de governo, é receber chefes de grandes conglomerados empresariais que se preocupam em servir os seus consumidores e disputar o seu voto todos os dias. Dito isso, iniciando os debates, quero lhe dizer que é uma imensa honra tê-lo aqui no dia de hoje. A primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é a seguinte. O senhor é brasileiro, morou no Brasil em 2 oportunidades, primeiro quando o senhor nasceu, até os seus 5, 6 anos de idade, quando por problema de saúde teve que retornar para o Líbano. Depois voltou para o Brasil, já quando estava como executivo da Michelin, para recuperar esta empresa e as suas operações no nosso país, no que foi, mais uma vez, bem sucedido. O senhor encontrou um país com uma inflação anual de 1000%, juros reais acima de 35%. Quando o senhor se refere ao Brasil, o gigante da América Latina, o senhor diz no seu livro que o Brasil, que tanto lhe atrai, onde tem família, ele ao mesmo tempo lhe gerava um sentimento de fascinação, era um país fascinante, quanto lhe deixava indignado. O senhor usa a palavra desapontador ou a palavra irritante. Por que essa dicotomia com relação ao Brasil? Carlos, obrigado pela introdução. Esse livro foi escrito em 2001. Então, deveria escrever alguma coisa para o Brasil. Hoje seria um pouco diferente, porque em 8 anos, 9 anos, o Brasil mudou muito. E quando se fala do Brasil, temos que, particularmente o que foi escrito aqui, temos que se lembrar que foi escrito em 2001. Agora, o país é fascinante, é evidente, sabe? Por que o país é fascinante? Porque é um país rico, que tem é um melting pot de todas as nacionalidades, todas as culturas, que é realmente a diversidade do Brasil, a riqueza do Brasil, o futuro, o potencial do Brasil, uma coisa fascinante. Agora, o que é irritante é que em 2001, nada disso, tem um potencial de 100 para o país, mas o que estava mostrando são 30% ou 40% desse potencial. Esse que foi muito irritante. De ver que o Brasil sempre apareceu como um país do futuro, mas sem uma atuação, sem um desenvolvimento em relação ao potencial. Claro que durante os últimos anos mudou muito. Hoje o mundo está sentindo o potencial do Brasil. Ninguém mais duvida sobre o fato que os próximos 10, 20, 30 anos é o período do Brasil, que esse desenvolvimento não é temporário, esse está aqui para demorar, que o Brasil hoje está no mesmo patamar de desenvolvimento com um país como a China ou como a Índia, de um jeito diferente, mas também com potencial diferente. Mas 10 anos atrás, o que foi muito irritante é ver tanto potencial, tanta riqueza e uma pouca utilização, uma fraca utilização dessa riqueza. Em benefício da plateia, que talvez não tenha todos esses dados, gostaria de dizer que o senhor é globalizado antes mesmo de o senhor ter o direito de optar entre ser ou não ser globalizado. O senhor o seu pai é brasileiro, sua mãe é nigeriana, ambos de origem libanesa. Seu avô paterno libanês, a quem o senhor não conheceu, veio para o Brasil no começo do século com 13 anos de idade, sozinho, sem um centavo no bolso, sem falar português ou inglês, apenas árabe. Chegou na cidade do Rio de Janeiro, de onde decidiu ir para o território de Guaporé. Para aqueles que não sabem, o território de Guaporé hoje é o estado de Rondônia, mais especificamente para a cidade de Porto Velho. E deve, por Tino Negocial, ter tomado essa decisão, onde ele construiu 3 negócios, vinculados à borracha, ao setor agrícola e, para minha perplexidade, setor aeroportuário. Pela idade, eu lembrei um pouco do Barão de Mauá, que saiu do Rio Grande do Sul aos 9 anos de idade para ir para o Rio de Janeiro. Seu avô materno
morou na Nigéria, onde teve a sua mãe. O senhor teve uma educação no Líbano, forte influência religiosa, escola jesuíta, princípios e filosofia claros no sentido da disciplina e da competição. Uma educação francesa de altíssimo nível, onde a competição era um marco determinante. Então, o senhor teve influências de Brasil, Líbano, França, de um país da África, e foi certamente complementado pelo tempo de vida nos Estados Unidos, onde nasceram 3 dos seus 4 filhos, o primeiro tendo nascido no Brasil. E eis que o senhor chega à condição de presidente de um conglomerado mundial, pediria atenção para esses números, com 350 mil empregados diretos, faturamento na casa de 130 bilhões de dólares, respondendo por 10% do mercado mundial de veículos, com marcas que são conhecidas, sem exagero, do Alasca, Terra do Fogo, da Sibéria ao Cabo da Boa Esperança. Mundo todo. Como o senhor explica o sucesso e o seu sucesso? Quanto essa exposição a diferentes culturas e ambientes lhe contribuíram na sua formação? Olha, eu acho que nós estamos vivendo num período da história onde diversidade é uma força, é uma coisa que vai ajudar muito. É porque eu acho que o Brasil vai dar muito bem, porque é um país da diversidade. Na minha vida, eu tinha a oportunidade de viver em muitos países, atravessar muitas culturas, e acima dos países onde fui educado, onde eu morei nos Estados Unidos, morei no Japão, e isso foi muito importante, porque isso facilita muito a compreensão do que está acontecendo no mundo hoje, e também facilita muito o diálogo, a discussão, a conexão que cada líder tem que ter com um quadro de funcionários que atravessam 100 países, 110 países no mundo, porque você não está visto como condicionado por uma cultura ou com uma concepção da vida que é monolítica ou monocultural. Então, a diversidade é uma força também para empresas que querem ficar globalizadas, que querem ter um quadro de funcionários motivados, não importa qual é a cidadania deles, onde estão baseados. Agora, qual é a definição como explica o sucesso, como você explica seu sucesso? Sucesso é uma coisa muito clássica, baseada sobre muito trabalho, esse fundamental, condição necessária, não suficiente, mas necessária. Se não tem muito trabalho, muito difícil ter sucesso, essa é a minha opinião. E depois, o sucesso é baseado sobre o fato que você tem sempre que ter um plano para a sua vida, mas também esse plano, você não pode ficar preso com esse plano. Quando a vida oferece oportunidade diferente do que você planejou, você tem que mudar de plano. Então, o fato que você tem a flexibilidade de estabelecer um plano, mas também mudar de plano em função do que a vida oferece para você, é muito importante para tomar êxito. Eu me lembro que quando eu deixei os Estados Unidos para ir para a França, ao convite do Louis Schweitzer, que era o presidente da Renault, e ele me fez a proposta de ficar como número 2 da Renault, e depois, talvez, um dia, fazer a sucessão. Eu pensei que eu iria morar na França por um tempo indeterminado. 6 meses depois disso, nós assinamos o contrato com Nissan e foi para o Japão. Eu mudei completamente de plano. Agora, mudar de plano não é coisa fácil, então, porque você muda de plano, mas sua esposa também muda de plano, os filhos mudam de plano, eles vão mudar de escola, vão mudar de país. Então, é um esforço que você tem que fazer, não uma coisa assim grátis. Mas vamos voltar para a condição de sucesso. Primeiro, você tem que ter a flexibilidade para seguir as oportunidades. Você tem também que sempre ter um plano, aceitar de mudar de plano, e trabalhar muito, e ter o pragmatismo, a lucidez, certamente na área de negócio, que é necessária. Especialmente se você está vivendo numa sociedade que é não conhecida para você. Quando eu cheguei no Japão, não falava japonês, conhecia nada do Japão. Como você sabe, eu fui formado na escola no Líbano e na França, tudo estava sobre a Europa, Estados Unidos, Brasil, mas a parte este do mundo não estava conhecida. Nunca foi formado para conhecer o Japão ou na China.
Então, entrei no Japão sem saber nada do Japão. Então, quando você entra esse é válido para uma nova tecnologia, para um novo mercado, você tem que realmente ficar muito transparente, tem algumas convicções pessoal, seguir sem nenhum compromisso. Há várias perguntas aqui, decorrentes do seu primeiro discurso, na linha, especialmente do tópico quando o senhor aborda o papel que o governo exerceu no momento da crise. E essas perguntas vão no sentido de buscar uma reflexão mais aprofundada sobre isso. Por exemplo, alguns dizem que a Renault-Nissan sofreu menos que a GM no mundo todo durante a crise. Por que será que isso aconteceu? Essa é uma primeira pergunta. Dentro desta pergunta, o que fez o governo americano com relação à GM, o senhor julga como correto? Por que contribuintes têm que pagar a conta que consumidores, que às vezes são os mesmos contribuintes, quando estão no livre exercício da sua vontade, não desejam pagar aquela conta? É justo e é correto os governos exercerem esse papel? Ou estão os governos extrapolando o que deveriam fazer? E eu lembro que eu estou fazendo a pergunta para o senhor, que foi conhecido pela mídia internacional como Le Cost Killer. O homem que foi para o Japão, onde os contratos de trabalho eram vistos como perpétuos, para cortar, já no início, 21 mil empregos. Um homem de mercado, um homem de competição, de um mercado não regulado. Eu lhe confesso que eu fiquei um pouco também surpreso com a sua defesa do papel do governo. Como é que o senhor se sai dessa? Olha, nós estamos homens de negócios primeiro, somos muito pragmáticos. Pragmáticos não significa que nós não temos valores, mas também nós reconhecemos quando você tem que adoptar uma visão diferente do mundo. O que aconteceu, 2008, 2009, o que aconteceu é a crise bateu na indústria automobilística independente da saúde da empresa. A Toyota, a Nissan, a Honda, muito lucrativas, com muito cash, ficaram abalados pela crise, tanto que os europeus, tanto também que os americanos, todo mundo ficou na mesma situação, porque o cash é nosso oxigênio. Então, se você corta oxigênio sobre um corpo sadio, um corpo que está doente, vai ter o mesmo efeito. Eles vão todos morrer. Não tem dúvida sobre isso. Um vai demorar um pouco mais do que o outro, mas os dois vão morrer. Então, o que nós queremos fazer é restabelecer o oxigênio. Então, é o único órgão que pode restabelecer o oxigênio foi o governo, porque os bancos recusaram dar mais liquidez do que os compromissos deles, e tem um ambiente de distress que era maciça. Então, o primeiro a reagir foi o governo francês, que colocou 3 bilhões de euros para a Peugeot e para a Renault, a 6% para 5 anos. Depois falaram os japoneses, quando entenderam as consequências, botaram dinheiro, os americanos também, facilitando o cash. Esse foi muito importante para o governo fazer, e ninguém outro que o governo podia fazer isso. Então, não vale a pena recusar o papel, a tarefa do governo foi positivo, eles reagiram bem e salvaram muitos empregos por causa disso. Agora, minha leitura da intervenção para a General Motors, mesmo que General Motors é uma concorrente, eu não estou reagindo negativamente para isso, porque eu sei que o governo americano não entrou na General Motors porque ele quis que a General Motors compite melhor contra a gente. Não. Eles interviram por uma razão simples, eles não querem 1 milhão mais desempregos nos Estados Unidos. O Steve Ratner, que era encarregado do dossiê, ele escreveu muito simplesmente, a decisão foi tomada sobre os empregos da General Motors e da Chrysler. Primeiro. Segundo, eu acho que quando um governo ajuda uma empresa, isso não vai transformar uma empresa numa empresa, vamos dizer, mediocre, uma empresa grande. Isso não vai acontecer. Você talvez vai prolongar um pouco a vida da empresa, mas se a empresa não reage por si mesmo, se ela não realmente faz uma transformação do produto, do serviço, de tudo, essa ajuda do governo vai ficar temporária. Então, eu não acho que eles estão mexendo com as regras do mercado. Eles estão tentando preservar, dar um pouco mais oxigênio por um tempo para uma empresa, tentando preservar o emprego. Eu estou certo que se isso teria acontecido 4 anos atrás, a empresa teria falecido sem intervenção do governo. A sua linha do too big to fail. Too big to fail.
A GM seria grande demais para permitir que ela quebrasse? Eu lhe pergunto isso pelo seguinte, eu vejo nos seus atos uma tomada de risco clara. O senhor, a testa da companhia, o senhor disse, se não atingirmos tal meta, eu estou fora. O senhor coloca em risco o seu cargo se os seus resultados não forem, prometidos não forem alcançados. O senhor foi para uma empresa, que é a Nissan, que não estava bem, gostaria que o senhor comentasse isso, e implantou um plano que tinha como guia, certamente, o livre comércio, o livre mercado. Então, o senhor correu riscos, o senhor reverteu um quadro negativo, o senhor praticou as regras da competição, oferecendo o risco equivalente àquilo. Ou seja, se não há competência, haverá uma punição para aquela companhia. Mas o seu discurso, quando fala na GM, o senhor admite que a incompetência seja atendida pelo governo para que o governo, injetando recursos artificialmente, faça pouco caso daquela incompetência que geraria, numa regra normal de mercado, que o senhor vive, alguma consequência mais danosa. Não há uma contradição nisso? Não há uma quebra do livre comércio? Não seria normal que a GM, por incompetente, simplesmente falisse? Vou reverter para o primeiro quadro. Por que eu coloquei minha demissão, a demissão do comitê executivo da Nissan em 99, quando nós anunciamos o Nissan Revival Plan, mesmo que eu cheguei no Japão 2 meses antes. Então, não tinha nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu com a empresa. Não é por uma questão de convicção pessoal, foi por uma razão muito simples. Eu estava mudando muitas regras sagradas no Japão, muitas. Eliminamos o Keiretsu, nós mudamos o cross-shareholding, nós reduzimos o quadro de funcionários, fechamos plantas no Japão, que são coisas que não se faz no Japão. Você não pode fazer isso e também ter a motivação do quadro de funcionários japoneses se eles acham que você não está participando desse esforço. E a participação maior para eles, para o país dos samurais, é que se você tem uma chance, você tenta. Se você está sucedido, justifica tudo o que você fez. Se você não está sucedido, você tem que sair. E essa é a lógica. A lógica é que eu vou pedir muitas coisas que são difíceis, eu entendo, mas também você tem que me dar, eu tenho uma chance, você tem que me dar essa chance, e se essa não tem êxito, eu vou sair, mesmo que não estou responsável dessa situação. E os japoneses entenderam muito bem essa lógica. No primeiro, eu tive o benefício do eles não gostaram nada das decisões. Mas os resultados, chegando 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, justificaram tudo isso. Você tem que saber que a Nissan tentou 3 planos antes do meu, e todos fracassaram. Então, tinha um pouco de pessimismo sobre o futuro da empresa. E por que eu fiz isso? Agora, voltando para a General Motors, eu acho que se o governo americano fez essa intervenção num tempo normal de mercado, eu seria de acordo que esse teria sido um unfair treatment. Mas isso aconteceu no meio de uma crise, onde todos os governos eram preocupados com o emprego. Então, seria difícil fazer um criticismo para o governo americano, quando, de outro lado, você aceitava as facilidades do governo japonês, as facilidades do governo francês. Agora, o governo americano foi bem mais longe do que os outros, porque ele ficou o dono de uma montadora, o que não aconteceu em outros países. Mas eu acho que as circunstâncias da crise de 2008 e 2009 trouxe o fato que todas as montadoras ficaram um pouco neutras em frente dessa intervenção por causa das circunstâncias históricas excepcionais. Está bastante claro. Paulo Ibel, do Instituto Millennium, lhe pergunta o seguinte: no setor público brasileiro não existe uma cultura meritocrática de metas, de resultados e de prêmios. O senhor acha que é possível ter uma boa gestão pública sem essa cultura? Não, eu acho que é muito difícil ter uma gestão, vamos dizer, sustentável, sem realmente tornar em torno da meritocracia os resultados, os prêmios, etc. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que
Claro que nós não podemos ficar num quadro bem determinado, temos que evoluir, temos que modernizar esse quadro, mas a meritocracia é a base da performance sustentável. Nós temos aqui presente o secretário do Planejamento do Estado, Matheus Bandeira, que tem tentado implantar plano de metas para o funcionalismo público, e nós sabemos, pelo que lemos no jornal, a enorme reação contrária a esse tipo de política. Não se quer estar vinculado a metas, não se quer apresentar resultados, o que realmente é um problema, como o senhor diz. O senhor está à frente de uma empresa que tem, de um lado, uma cultura francesa, de outro lado, uma cultura japonesa, antes desse acordo recente com a Daimler. E o senhor, na França, a Renault, tem uma empresa com participação do governo, 14%, 15% do capital, e o senhor mesmo diz que os governos conduzem seus negócios a partir de uma perspectiva política e social, nem sempre são responsáveis e interferem bastante nas decisões orientadas pela busca do lucro. Como é lidar com essa diversidade de culturas e com a participação tão presente do governo nas suas decisões? Olha, geralmente os governos nunca fazem intervenção. Eu tenho o governo francês como acionista da Renault desde o início da Renault. Mas eles foram com a maioria, eles desceram até 15%. Realmente a intervenção do governo dentro da estratégia da empresa foi muito pouco. Nunca viu nenhuma intervenção contrária ao que o management quer, nada. Agora, intervenção vai ter sempre quando a coisa mais sensível para os governos, que é o emprego. Desde que você toca nos empregos, você vai ter, da parte do governo acionista ou não acionista, uma atenção, uma intervenção, uma influência sobre as empresas. E esse existe em qualquer país do mundo. Agora, é mais vocal, mais direta ou mais indireta, dependendo do país e da tradição. Mas eu nunca vi um governo praticamente neutro em frente de uma decisão que vai ter consequências sobre emprego no país. Agora, emprego o da montadora, o emprego do fornecedor, o emprego do dealer, o da distribuição. Mas cada vez que você toma uma decisão que tem consequências sobre emprego, eles vão olhar de perto. E isso, então, eles não se sentem responsáveis da optimização econômica, essa é a responsabilidade do management. Mas agora, quando o management toma uma decisão econômica, eles querem ficar certos de que essa decisão econômica não está feita ao detrimento do emprego nacional. O senhor lidera uma empresa global, e há uma pergunta aqui do Bruno Zaffari, pedindo para que o senhor compare o Brasil com outros países no que diz respeito às amarras institucionais do nosso país, comparando com outros mercados. E como é que o senhor vê o Brasil atualmente no que diz respeito às amarras institucionais, à burocracia, à dificuldade de empreender? Olha, eu acho que eu atuei no Brasil entre 85 e 89 como presidente da Michelin no Brasil. Eu acho que entre 85 e 89, que eu estou vendo hoje, tem uma evolução positiva. Agora, quando você compara o Brasil com alguns países como os Estados Unidos, nós ainda temos que facilitar, agilizar os processos administrativos. Mas quando você compara o Brasil, aquilo que está acontecendo em outros países emergentes, o Brasil não é tão ruim em termos de... nesse sentido, quando você se compara para a Índia, por exemplo, para a China, ou para outros países emergentes, eu acho que o país está caminhando bem. Claro, temos que agilizar mais, facilitação, redução da burocracia, mas tive uma evolução. Para quem trabalhou no Brasil 20 anos atrás, saiu do Brasil, está olhando o Brasil de fora, tive uma evolução bastante importante que tem que ser sustentada, que tem que ser reforçada. Uma das pessoas que contribuiu para essa melhora está aqui sentado, ex-presidente do Banco Central, o senhor Arlindo Fraga, que vai falar depois da abertura oficial aqui no primeiro painel. Há vários jovens aqui na plateia, e eu queria que o senhor comentasse um pouco do seu caráter, falasse um pouco no seu caráter empreendedor.
Vem isso do sangue, da família? Porque o senhor estudou na França e o senhor mesmo diz que a qualidade do seu estudo, durante o seu estudo, o senhor viu muitos dos seus colegas indo para o serviço público. Por que o senhor decidiu tomar riscos, ir para a iniciativa privada e empreender? O que foi determinante na eleição deste caminho em detrimento do outro? Olha, eu nunca quis ser um funcionário público francês por uma razão muito simples. Eu queria ter uma carreira global. Eu não queria me reduzir para a França. Então, eu soube desde o início que ficar um funcionário público francês, você está condenado a viver a França para a vida inteira. Isso eu não queria. Então, não foi o lado empreendedor, foi o lado mais global, diversidade, capacidade de trabalhar em muitos países, descobrir o mundo, que fez que eu quis entrar na indústria, no negócio, e não ficar com uma carreira de funcionário público. E também tem outro lado, quando você quer criar riqueza, você quer riquezas para você também. Então, ficar funcionário público, legítimo. você está condenado a um quadro de vida determinado. Agora, quando você vai para o quadro da empresa, você tem, pelo menos, uma oportunidade de desenvolver riqueza e de ter uma parte dessa riqueza para você. Esse assunto GM, governo, ainda está aqui suscitando perguntas. O Telmo Costa, por exemplo, lhe pergunta o seguinte: como o senhor analisa a opção da Ford em não receber dinheiro público e ter conseguido sair da crise antes da General Motors? Olha, você não pode aceitar ajuda de governo sem aceitar também o que vem com essa ajuda. O que vem com essa ajuda nem sempre é agradável, ok? Mas você não pode dizer, de um lado, eu quero um empréstimo do governo e depois recusar que o governo diz, ok, você está usando esse dinheiro para fazer o quê? Okay? Não pode tomar um empréstimo do governo, por exemplo, e fechar fábrica no país. Não pode fazer isso. Você sabe antes de tomar o dinheiro. Então, algumas montadoras disseram, não, eu não preciso da ajuda, porque eu quero ficar livre da minha movimentação. Eu acho que esse que foi o raciocínio das montadoras americanas. Algumas aceitaram porque não tiveram uma escolha. As outras disseram, não, quero continuar a fazer o management por si mesmo. Agora, não é só positivo, porque tem também alguns lados negativos dessa decisão, porque sabe que as liabilities da General Motors foram praticamente eliminadas. Essas liabilities existem ainda nas outras montadoras. Então, é um quadro que você tem que examinar de um jeito muito pragmático, muito objetivo. Uma pergunta aqui de Glauco Nunes. O senhor acha que após a crise nós temos um novo capitalismo mais intervencionista ou foi uma situação anômala, um momento particular? E eu agrego a essa pergunta o seguinte comentário, né? O Fórum da Liberdade este ano trata do livro As 6 Lições de Ludwig von Mises, um dos fundadores da Escola Austríaca de Economia. E aí, entre as lições ele abordou o capitalismo, o socialismo, o intervencionismo. Qual é a sua visão a respeito da importância do livre mercado e da franca competição para o desenvolvimento dos povos? Francamente, eu não acho nenhum minuto que essa crise vai trazer mais intervencionismo ou mudança do sistema em que nós vivemos. Eu acho que não. Vai ter mais vigilância, vai ter mais algumas regulamentações, vai ter mais o que de um certo lado apareceu necessário durante a crise, mas eu acho nós não estamos transformando o sistema, não. O sistema ainda está aqui, está funcionando igual que funcionou antes da crise. Também a volta à situação normal vai facilitar isso. Agora, durante essa crise apareceram buracos, apareceram fraquezas, é muito normal que nós, aprendendo da crise, vamos tentar fechar esses buracos ou trazer algumas soluções para as fraquezas do sistema. Mas eu não acho que o sistema vai mudar. Eu acho que o sistema vai ficar talvez mais forte depois dessa crise, porque nós vamos ficar mais maduros e também mais conscientes do fato que
não podemos deixar excesso se desenvolver no sistema. Esse não é só um sistema, não é uma responsabilidade do governo, mas também é uma responsabilidade de todos os empresários, que nós não aparecemos como pessoas irresponsáveis, como pessoas incapazes de ver que tem excessos e de corrigir esses excessos por si mesmo. A sua participação e, fundamentalmente, o senhor ter concordado em debater aqui em português. A última pergunta que eu queria lhe fazer é uma mera curiosidade pessoal. O senhor, com a sua agenda, com a sua quantidade de atribuições, o que o senhor levou em conta quando o senhor decidiu que o senhor deveria alocar tempo para vir a Porto Alegre, no sul do Brasil, para participar do Fórum da Liberdade? Olha, o Fórum da Liberdade é um dos raros fóruns mundiais onde se discute problemas sociais, econômicos, onde se fala das condições de desenvolvimento da liberdade no futuro. Então, acho que iniciativas desse tipo, com essa qualidade, especialmente que está acontecendo no Brasil, têm que ser exportadas, têm que ser apoiadas. E também há algum tempo que estou seguindo o desenvolvimento desse fórum. Realmente fiquei impressionado pela qualidade desenvolvida e também pela participação. Hoje, você falou que tem mais 5 pessoas. 5.000 inscritos. 5.000 pessoas inscritas. Então, realmente um evento de grande qualidade que merece ser apoiado, não só por brasileiros e sul-americanos, mas também por empresários mundiais. Eu peço desculpas àqueles que fizeram perguntas, por falta de tempo não pudemos fazê-las ao senhor Carlos Ghosn. E aqui dou por encerrado esse primeiro momento do nosso Fórum da Liberdade, agradecendo imensamente a atenção de todos os senhores e a participação do senhor Carlos Ghosn.